Muito boa tarde, gente boa. Nessa semana tão difícil aqui para o Rio de Janeiro, o futebol carioca tem uma boa notícia. O Flamengo está na decisão da Conmebol Libertadores. É a quinta final da história do clube na competição. Contra o Racing, na Argentina. O Flamengo segurou uma pressão danada. O goleiro Rossi foi herói de novo, pegou tudo. Estão chamando ele de Santo Rossi. De uns tempos pra cá, saber que ele dá ali acalma os corações rubro-negros. É ritual, cada um tem o seu. Vai de uma trave a outra. Não pode faltar o travessão, sinal da cruz, reza pro santo. E quando a bola rola, o santo é ele. Santo Agostinho, Rossi Santeiro. O nome não importa, só se sabe que o milagre está feito. No cilindro de Avejaneda, alambrado é berço. Gerações espremidas, unidas na esperança de voltar a uma final grandiosa. Cantoria, barulho, pirotecnia, cortina de fumaça. É bonito, impressiona, mas só isso não basta. Lugar tão nobre assim precisa ser merecido e conquistado. Está valendo a decisão da Libertadores no dia 29 de novembro. Jorginho cruzou o Atlântico de volta para casa, disposto a isso. Vai viver o que tanto desejou. Orienta, reclama, corre e cuida de cada metro do gramado. Capitão sem faixa, técnico de chuteiras, retrato de um time maduro e seguro, que foi melhor no primeiro tempo, ainda que pudesse empatar para ir adiante. Na ausência de um centroavante, Luiz Araújo arriscou chutes perigosos de fora da área. Passa a esquerda do gol. De dentro dela, com espaço demais, Rossi! Konechny cabeceou com perigo. Era só o começo da noite agitada do Rossi. Arrascaeta já viveu muitas delas. Quarta semifinal de Libertadores para ele. Conhece caminhos e atalhos. O passe do camisa 10 atravessou a área e encontrou o Varela. Espalma Cambense! Arrasca por conta própria. Cambeses não deve curtir uruguaios. Primeira parte superada, com sustos, mas sob controle. Ninguém duvidava. A pressão do Racing no segundo tempo seria intensa, só que foi insana. Nenhum rubro-negro quis acreditar no cartão vermelho que subiu diante do Plata. Outra vez ele, só 10 minutos. Depois de uma disputa de bola, o equatoriano acertou o Rojo e foi expulso. Ao Flamengo, dos 115 gols no ano, restou defender. Um time levado ao limite, do corpo, da mente. Léo Pereira talvez tenha feito o melhor jogo dele pelo Flamengo. Conteve os muitos cruzamentos e lançamentos da equipe argentina. Num previsível ataque contra a defesa, um gol bem guardado. Em boas mãos. Da classificação para o mata-mata, a conquista da vaga para a final da Libertadores. O Rossi colecionou momentos decisivos na campanha do Flamengo. Aqui em Avejaneda, saiu como o melhor da partida. Confirmou o protagonismo na competição. Central Córdoba, quarta rodada da fase de grupos. Deportivo Táchira, última rodada, evitou a eliminação precoce. Estudiantes disputa por pênaltis nas quartas. Racing ontem. Rossi! O esforço que a gente fez lá atrás para não tomar gol e hoje sair com a classificação, não tenho palavras. Muito ambicioso, gosta de trabalhar, gosta de treinar, gosta de melhorar, evoluir, aprender e está num grande momento.
O Flamengo chega à quarta final das últimas 7 edições da Libertadores. Felipe Luiz esteve em todas as anteriores como jogador. Ganhou, perdeu, ganhou outra vez. Agora vai ser diferente. Da área técnica, uma nova sensação. O ponto mais alto da carreira dele até aqui. 3 como jogador e 1 como treinador. Me deixa muito orgulhoso. Foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Lima tá no roteiro. Tem memória afetiva e jeito de casa. Já sabemos que vai ter invasão rubro-negra de novo em Lima, né? Essa é a quarta final de Libertadores do Flamengo nos últimos 7 anos, gente. E se vencer Palmeiras ou LDU na decisão, o Flamengo vai virar o maior vencedor brasileiro na história, com 4 títulos. Aí nas redes sociais, o Flamengo postou o seguinte: final da Libertadores e Flamengo, F e F. Que é uma brincadeira, também uma referência legal, com a foto do Vini Júnior e da Virgínia, que estão namorando, né? O casal V e V se assumiram essa semana. Vini, que é rubro-negro, tá feliz, apaixonado, até comentou lá no post do clube falando: é muito bom ser Flamengo. A Conmebol divulgou o áudio do VAR da expulsão do Plata, que você está vendo aqui no telão. O assistente estava muito perto ali do lance e disse que viu o Plata socar o Rojo exatamente naquele lugar que dói mais, que é que você está pensando mesmo. O VAR não tinha uma imagem de frente e manteve a decisão de campo. E aí foi um sufoco danado. Depois se fechou, o Flamengo saiu classificado. Embora ele tenha se destacado com grandes defesas, eu acho que o grande destaque do Flamengo ontem foi o coletivo. E quando eu falo coletivo, é graças ao trabalho do técnico Felipe Luiz, que conseguiu fazer uma leitura de jogo perfeita. Começando pela escalação, a estratégia de jogo deu certo, que eu acho que no primeiro tempo o Flamengo foi melhor. O Pedrosa que falou a escalação aqui, né? Pra que eu fui falar, Tá irmão? vendo, Pedrosa? Pra Aí que eu falo pra fui você. falar? Tá falando por quê, entendeu? É que eu sou muito profissional. É isso, mas eu acho que a estratégia deu certo, porque no primeiro tempo o Flamengo foi melhor, inclusive teve 2 grandes chances de gol e o Racing teve apenas uma, poderia ter saído para o intervalo com a vitória, não seria nenhum absurdo. E aí veio o segundo tempo, e aí veio aquela dificuldade que ele enfrentou no começo dele como técnico do Flamengo, na ocasião contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Ele teve um jogador expulso. Só que ele é tão bom treinador que isso, inclusive, é uma informação. Ele treina com um jogador a menos em várias vezes durante a semana, não só para esse jogo. Mas eu aposto que para esse jogo ele intensificou, porque ele sabia que em um determinado momento isso poderia acontecer por conta da atmosfera que foi criada para esse jogo. E aconteceu. Depois a gente fala sobre a expulsão, que para mim não foi uma expulsão correta. Mas aconteceu. O Plata acabou sendo expulso aos 10 minutos do segundo tempo. E aí ele, de maneira brilhante, ele conseguiu fazer mudanças essas que ajudaram demais ao Flamengo. Ele fez uma linha de 5, colocou os jogadores mais altos, por quê? Ele sabia que o Racing, com a bola nos pés, não é um time tão qualificado assim. E começou a jogar bola na área, o Racing o tempo todo. E por isso ele colocou os jogadores mais altos. Colocou Emerson Royal, colocou o próprio Danilo, montando essa linha de 5, colocou o Bruno Henrique, que foi muito bem, inclusive, entrou muito bem no jogo. E aí o Flamengo, dentro dessa estratégia, foi melhor que o Racing, porque o Racing jogou 38 bolas na área do Flamengo e não conseguiu aproveitar nenhuma. Era a única forma de o Racing tentar vencer essa linha de 5 do Flamengo, porque com a bola nos pés não é uma equipe muito bem treinada. Pelo contrário, na minha concepção, acho que o Racing até deixou a desejar nessa eliminatória com o Flamengo na semifinal da Libertadores. Eu esperava muito mais do Racing, tanto no Maracanã quanto no jogo da volta. Repito, pela atmosfera criada, por tudo criado. Mas a gente pôde ver com bola nos pés, o Flamengo foi melhor no primeiro e no segundo tempo. Claro, vai ter muita gente agora elogiando, mas se o Flamengo tivesse sido eliminado, eu tenho certeza que várias pessoas iam estar criticando o Felipe Luiz, dizendo: chamou o Racing contra o seu campo, não se tira a Arrascaeta numa semifinal de Libertadores. Mas, gente, o Felipe Luiz, para muitos, ele é estagiário, e muita gente fala isso em tom pejorativo, querendo criticar o treinador, mas ele está longe de ser estagiário, muito longe. Ele é um cara que conhece muito futebol, conhece muito o elenco dele, e ele deu mais uma prova que ele é um baita treinador, porque a estratégia de jogo dele deu certo no primeiro tempo, no segundo tempo, e o Flamengo está na final da Libertadores da América, pelo menos nessa semifinal, de uma maneira brilhante. Mereceu.
jogou melhor aqui no Maracanã, jogou melhor lá, dentro do seu estilo de jogo. Então o Flamengo tem nessa final graças ao trabalho do Felipe Luiz, graças aos jogadores também, porque lá na Argentina, eu converso com jornalistas da Argentina, todo mundo estava tratando o Flamengo como um time sem alma, um time que não tem cabeça, que não tem mental, que não tem garra. A gente pôde ver ontem o Flamengo jogando como se fosse um argentino. Algo que eu falei aqui, que eu pedi aqui, o Flamengo tem que jogar como se fosse uma equipe argentina, sabendo jogar esse tipo de competição, e soube jogar. Parabéns ao Flamengo. Nação rubro-negra, amigas e amigos abençoadas e abençoados, eu tô chegando com tudo na noite dessa quinta-feira, tô chegando com muitas informações do nosso Mengão, que já tá avisando contratar um atacante já no início da próxima temporada. Lembrando que a próxima temporada, o Campeonato Brasileiro, já começa, né, em janeiro, então assim, vai ser muita correria, né, janeiro ou fevereiro, acho que é em fevereiro, no início de fevereiro. Então, assim, o Flamengo já tem que começar a ver os jogadores que podem contratar. E o Gabriel Jesus começa a ganhar forças no Flamengo. A gente tá vendo aí, o Pedro acabou de sair. O Flamengo chegou na grande final da Libertadores, podendo não contar com o Pedro, porque não tem um atacante, né, pra estar brigando ali com o Pedro. Até tem, mas o nosso treineiro não utiliza, que é ou o Alacian ou o Juninho. Esses dois jogadores podem fazer completamente, né, tranquilamente a função do Pedro. É claro, são qualidades completamente diferentes, mas são os dois jogadores mais preparados para estar jogando naquela posição ali. O Bruno Henrique não tem aquela habilidade para jogar ali de centroavante, de jogar de costas. É um jogador que joga atacando espaço, e o Gabriel Jesus pode chegar no Flamengo na próxima temporada. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Gabriel Jesus, né, chegando no Flamengo, né, depois do Flamengo ter vencido esse tetracampeonato, que eu tô muito confiante. Venha quem vier, ou Palmeiras ou LDU, eu tenho certeza, eu vou com tudo, de que o Flamengo será campeão, dessa Libertadores. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!